Um podcast Brasil Journal. Oferecimento Magalu. A má religião entorpece e a má ciência silencia. A má ciência nos dá essa falsa certeza de que a morte é o nada. E a má religião, muitas vezes, é um conto da carochinha, infantilizado, que reconforta pessoas muito também não questionadoras e que são crédulas, né? Mas então a gente tem que ter um mínimo de humildade, porque a ignorância infinita desconcerta o saber finito. E vem essa má ciência, vem essa má religião e empobrecem a grandeza da experiência humana. Estamos aqui em mais um episódio de Business of Life. Convidado muito querido, muito especial. Sou um admirador, leitor, Eduardo Jannetti, que é economista, juntou a economia com filosofia, né, com letras. Ocupa a cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras e um pensador muito importante para o Brasil. Acho que é muito especial a gente estar aqui para conversar, Eduardo, e te agradecer muitíssimo por ter aberto aí espaço, você aqui pelo Rio de Janeiro. Nossa conversa é muito assim sobre como você construiu a sua caminhada. Eu quero chegar, obviamente, Eduardo acabou de lançar um livro, Imortalidades, um livro extremamente interessante, lidando com a questão da finitude. Mas quero ir lá para trás, né? A gente brincou de falar sobre as mortalidades, né? Que é a história da gente, né? A gente chega nesse mundo bem diferente de imaginar a partida desse mundo. A gente chega aqui, né, um papel em branco. E conta pra gente assim, como que você apareceu por aqui. Você é de Belo Horizonte. Eu nasci em Belo Horizonte, família mineira, mas com 12 dias eu mudei para São Paulo. Opa. A minha mãe, na verdade, só foi me ter em Belo Horizonte porque ela teve um problema médico muito sério no parto do meu irmão mais velho. Ela recebeu um sangue errado de transfusão, entrou em convulsão e só sobreviveu porque a minha avó, a mãe dela, que estava ao lado dela, no hospital, arrancou o tubo do sangue. Ela esteve muito perto de morrer por uma transfusão de sangue errada. Que coisa, gente. Então ela perdeu a confiança no hospital em São Paulo. Ela fez a questão de ter os 2 filhos que ela teve depois, eu e o meu irmão do meio, em Belo Horizonte com o médico dela. Que coisa, a única história de alguém que sai de São Paulo para Belo Horizonte. Então, ela queria o médico dela no hospital que ela conhecia para ela se sentir segura. Mas aí é que está, Newton, embora eu tenha vindo com 12 dias de volta para São Paulo, eu me considero mineiro, profundamente mineiro, por uma razão bastante sólida, eu acho. Dentro de casa não era São Paulo, era Minas. Uhum. A convivência dentro do recinto onde eu cresci, que é o meu domicílio, o meu lar, era um pedacinho de Minas em São Paulo. A convivência, a cultura, o modo de falar, os hábitos culinários, o tempo, a literatura, o modo de ser, a forma de vida era Minas. Teu pai também era mineiro? Meu pai mineiro, de família muito tradicional de Minas, a família Pinheiro. Eu sou bisneto de João Pinheiro, que foi governador de Minas. A história do meu pai é curiosa, porque o João Pinheiro foi governador de Minas no início da República. Ele é filho de uma ex-escrava com um imigrante italiano chamado Pinhataro, que virou Pinheiro. E o João Pinheiro foi educado num seminário católico com o irmão. Ele se mostrou rebelde, fugiu do seminário, foi estudar direito em São Paulo, Largo São Francisco, se tornou um líder pioneiro da causa republicana. E quando veio a República, ele, em Minas, foi o primeiro governador depois de implantada a República no Brasil. Mas veja só, ele é filho de uma ex-escrava, Carolina Augusta de Moraes. Eu fui pesquisar. Carolina Augusta de Moraes provavelmente é descendente da Chica da Silva, em Diamantina. Olha só. Isso é um primo que está fazendo a biografia do João Pinheiro, que está pesquisando a genealogia, mas tudo indica. Você vê como o Brasil é curioso, né? Mas o teu Jannetti que você... Aí é minha mãe. Do lado... É minha mãe. O Pinheiro ao lado do meu pai, o Jannetti ao lado da minha mãe. O Jannetti é um imigrante italiano que fugiu da fome no final do século XIX, veio para o Rio Grande do Sul e acabou indo parar em Belo Horizonte na construção da nova capital. Trabalhou como empreiteiro, já como engenheiro na construção da nova capital na virada do século.
Belo Horizonte foi construída, foi planejada, e ele acabou virando prefeito de Belo Horizonte e morreu prefeito de Belo Horizonte. Olha só. Então... Ele era um líder político da UDN. Então, eram duas famílias inimigas politicamente. O lado Pinheiro era PSD e o lado Genete era UDN. Foi um casamento de contrários na política brasileira. E por que você ficou com o Gianetti? Aí foi o seguinte, o meu nome é Eduardo Gianetti da Fonseca. Eu achava que o nome tem que fixar e tem que diferenciar. O Fonseca, Eduardo Fonseca, se você colocar no Google, aparecem milhões. Gianetti não tem. Isso é muito comum, é Juscelino. Não é Juscelino Oliveira, é Juscelino Kubitschek. Drummond, não é Carlos Andrade, é Carlos Drummond de Andrade. Eu acho que o nome precisa diferenciar. Mas quando que você assumiu ele? Quando eu publiquei Auto Engano. Já com a questão da publicação? Quando eu comecei a publicar, eu achava foi uma o escolha nome de inteiro muito longo. Muito. Esse dá também não me agrada. Mas vamos lá para trás ainda, eu quero o da Fonseca. E aí você foi para São Paulo e você estudou onde? Eu estudei em escolas de elite em São Paulo. Um externato Elvira Brandão e depois Colégio Santa Cruz, que eu fiz ginásio e o que na época se chamava colegial, né? E aí eu fiz duas faculdades paralelamente, simultâneas. Eu fiz economia e fiz ciências sociais na Universidade de São Paulo. Depois eu fui fazer doutorado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e acabei virando professor em Cambridge. E por que você fez as duas? Então, eu no fundo, Newton, eu queria mesmo era ser filósofo. O meu pai era muito rígido, muito austero, e ele dizia o seguinte, para valer, não conte comigo depois da faculdade. Eu vou te ajudar financeiramente até você se formar. Depois disso, é você e não conte comigo. Eu queria ser poeta e filósofo, no fundo. Poeta e filósofo. Eu não tive coragem de correr o risco de enfrentar a insegurança e a possível dependência de alguma outra fonte de renda, não sei o quê. Eu resolvi fazer economia para me garantir. Por razão prudencial. Por que eu fui fazer ciências sociais? Porque nessa época também eu estava muito politizado e eu queria militar no movimento estudantil, onde estavam acontecendo as coisas importantes em São Paulo, em meados da década de 1970, no movimento estudantil. Um dos focos era a Faculdade de Letras e Ciências Sociais da USP. Então eu entrei nas Ciências Sociais basicamente para estudar marxismo e militar no movimento estudantil. Nas Ciências Sociais eu fiz todas as optativas na filosofia. Então eu fiz os cursos de filosofia, estudei o que me interessava na época, na filosofia da USP, como optativa das Ciências Sociais. Mas durante todo esse período a minha fantasia era me posicionar para poder me tornar um poeta e um filósofo, para poder ficar no campo mais da especulação, da literatura. Eu nunca tive nenhuma ambição de carreira no mercado, de política, essas coisas. Eu realmente queria me dedicar ao mundo do pensamento. Era isso. Desde muito cedo. Eu fiz um curso, já que você está nesse terreno, o curso que marcou a minha vida, Newton, foi no segundo ano do ensino médio colegial. Tinha um curso chamado Metafísica. O segundo colegial, na minha época, era curioso porque é um ano em que você já passou a barreira difícil do primeiro colegial, em que o grau de exigência aumenta muito e você ainda não está sob a sombra do vestibular, que é uma pressão muito grande. Tinha eletivas, assim? Eram eletivas? Não, no colegial era obrigatório. Era obrigatório, curso de metafísica. Então você estava num período que você já tinha passado no grande crivo, que é o primeiro ano, e não estava ainda se preparando para o vestibular, que é uma coisa chata. É um ano de respirar. Nesse ano de respirar, tinha um curso de metafísica dado por o padre Charbonneau, que tinha leituras em sequência sobre o sentido da vida, sobre a existência. Então nós líamos Kafka, As Palavras, A Náusea do Sartre, O Lobo da Estepe do Hermann Hesse, e a obra que realmente mudou minha vida, que foram Os Irmãos Karamazov do Dostoiévski, que realmente ali algo aconteceu na minha cabeça que eu falei, é isso, eu preciso estar nesse mundo. Só que esse curso é um fracasso, porque tudo isso era para criar angústia no adolescente, para que no fim o cristianismo se oferecesse como uma grande resposta e solução. Só que a obra
que deveria cumprir esse papel, chamava-se O Fenômeno Humano, de Teilhard de Chardin. Depois de passar por essa sequência, o Teilhard de Chardin é tão abaixo, é tão pobre, é tão... Mas a gente tem que dar o crédito, né? Porque esses espaços... Eu fiz PUC, no Rio de Janeiro, e a PUC tinha também cursos que eu aproveitei muito. Eu fiz engenharia e aproveitei muito essa pegada existencial que vinha dos cursos de religião. Interessante. E isso antecedeu, obviamente, a tua entrada na universidade, quando você vai ter um ativismo. Isso antecedeu, mas aquilo, quando eu li o Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, eu falei, eu quero de alguma maneira, é muito obscuro tudo isso, né? Em retrospecto talvez ganhe uma nitidez que não tem enquanto é vivido, mas de alguma maneira eu falei, eu quero pertencer a esse mundo, eu quero continuar na minha vida na convivência do mundo de ideias e de pensamento que está nessa obra. Eu quero entrar nisso de alguma maneira. Foi marcante, foi realmente uma coisa muito marcante. E não é só a leitura, Newton, é a convivência com os meus amigos que também estavam lendo e as conversas que nós tínhamos em torno das leituras que nós estávamos fazendo. 2 ou 3 amigos dessa época, a gente intensamente trabalhou em conversas, a reflexão de leitura. Que Alguém mais seguiu algum caminho assim da área humana? Sim. E são amigos até hoje, e a gente fala sobre isso até hoje. Que ótimo. E eu às vezes brinco comigo meu, eu fiz uma dedicatória para um grande amigo meu, Marcos Pompeia, dizendo que o que eu produzo são reverberações das conversas que a gente tinha naquela época. Lógico que com muito trabalho, mas é uma continuidade. A gente continua sentado na grama do Colégio Santa Cruz tendo aquelas conversas. O trabalho é uma... Essa curiosidade profunda, assim, né, desse lugar. Desperta alguma coisa, nasce alguma, é uma semente que brota. Interessante esses personagens da vida da gente, que até antes da gente entrar num processo de formação, que tem um impacto tão grande assim, né? O que eu acho curioso hoje é lembrar do Fenômeno Humano, do Teilhard de Chardin, porque era um anticlímax. Ele preparava como se aquilo fosse a resposta, a integração da fé com o pensamento e com a filosofia. Mas é a perda da resposta em relação à pergunta, né? A pergunta é sempre muito mais interessante. A busca é sagrada, as respostas são profanas. Eu até outro dia, conversando com esse meu amigo, nós rimos muito ao considerar a possibilidade de que esse padre tinha perdido a fé e ele queria, com esse curso, acabar definitivamente com a possibilidade de... Quem sabe? É possível. Às vezes essas resistências existem. Desse caminho para esse... Porque é interessante isso. E isso na tua obra é muito presente, né? O filósofo. As duas coisas, o economista e o filósofo. Porque eu acho que você também faz incorpora esse lugar de realismo que tem a economia, te alimenta ali para provocar também a coisa mais metafórica, né, mais profunda. Economia e filosofia não existiam como disciplinas separadas até o início do século XX. Os grandes economistas políticos do século XVIII e XIX eram filósofos. A gente está falando de Adam Smith, autor da Teoria dos Sentimentos Morais, está falando de John Stuart Mill, um grande filósofo utilitarista inglês, está falando de Marx, que fez doutorado em filosofia clássica. O doutorado de Marx é uma comparação entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro. Esse é o doutorado do Marx. Depois ele se torna economista. Você está falando de Keynes, que era filósofo, você está falando de Alfred Marshall, que era filósofo. Qualquer grande economista político do século XVIII e XIX era filósofo. A separação é coisa americana do início do século XX. É americana ou é a criação desse mercado onde se cria uma ciência que até então era mais precária? Em Cambridge, especificamente, o primeiro curso separado de economia, que não era mais parte do currículo de filosofia moral, que era como se chamava, foi em 1905. E foi uma luta muito grande. Foi aí que a economia política deixou de ser política e virou economics, sem o político. Não era mais political economy, porque eles achavam que
uma disciplina que tem a palavra política no título não é ciência. Olha que burrada. Que coisa esquisita. Virou economics, para dar um caráter de cientificidade. Era uma tentativa de dar um estatuto científico para o pensamento econômico, para a teoria econômica. Mas o que foi americano é a matematização da economia. A economia é quase como um ramo da engenharia econômica, né? Da engenharia, é uma espécie de engenharia econômica. E isso é bem americano, começa com os Paul Samuelson, nos Estados Unidos, mais ou menos nos anos 1930, 40. De lá para frente, a economia virou matemática aplicada. Você vai hoje para um departamento de economia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, é matemática aplicada, não tem pensamento, não tem reflexão, é modelagem e teste, modelagem e teste. Eu vejo os alunos, eu já não dou aula, mas eu vi os alunos, eles produzem dados e estatísticas aos borbotões. A capacidade de interpretar os resultados é pífia, é mínima. Eles não gastam tempo nem massa cinzenta para interpretar, eles vão produzir técnicas hiper refinadas, estatísticas, matemáticas, mas não interpreta e não pensa. Então, eu realmente perdi. Mas sempre houve, eu acho que esse processo que o século XX tem, né, de uma grande racionalização, onde a própria filosofia ficou sendo vista como, né, a filosofia há muito tempo foi associada também à religião, né? Então, eu acho que tinha uma percepção de que a filosofia ela não tinha os parâmetros ali que designavam uma ciência, né? Essa necessidade de se separar. É uma tecnificação. É uma tecnificação. Também da filosofia. Como é essa faculdade de ciências sociais no Brasil de 1970, na USP? Que é isso? Então, eu fazia economia, para me precaver, era um curso tecnocrático, de manuais de livro-texto da faculdade americana, traduzidos para o português ou em inglês, mas aquela coisa totalmente assim, rasa, de gráficos, equações, pouco pensamento, e que você tinha que reproduzir na prova. E nas ciências sociais, marxismo do começo ao fim. Eu fui estudar Hegel, porque eu queria saber de onde veio o marxismo, me empenhei muito em estudar Hegel. Eu passei anos, Newton, com a seguinte preocupação na cabeça, anos mesmo. Qualquer acontecimento do mundo, a primeira pergunta que eu fazia, o que Marx diria sobre isso? E eu vou te dizer, eu fiquei bom nessa brincadeira, porque eu tenho um lado assim meio religioso de exegeta, e eu apliquei isso com muito afinco, numa época que você está muito vigoroso intelectualmente, a Marx. Tinha esse componente, porque Minas é muito religiosa. E tinha esse componente na tua família? Assim? Não. Se bem que agora que você perguntou, o irmão do João Pinheiro, que foi para o seminário, ficou no seminário e virou um religioso. Mas a gente não sabe nada sobre ele. Eu não sei absolutamente nada sobre o José Pinheiro. O João Pinheiro que se tornou político e tal. Mas teus pais tinham zero envolvimento? Assim, com esse meu bisavô eu não tenho, é zero. Não com religião mesmo? Teus pais? Não, muito superficial. Avós, pais, nada? Não, na família não. O meu envolvimento com Marx naquela época era de natureza religiosa. Ele realmente era o profeta. E eu tinha que ler o mundo a partir das categorias, dos conceitos, da forma de pensamento ortodoxo marxista. Não podia ser nada que escapasse do rigor muito exigente de pensamento marxista. É um bom treino, eu vou te dizer, é um treino bacana. E isso nos anos 70 rolava assim com a universidade, tinha liberdade? Assim, eram dois mundos distantes. Na economia tecnocrata e nas ciências sociais, na filosofia, nós competíamos para saber quem era mais marxista revolucionário. Não tinha nenhuma interferência do Estado naquela época, na academia, nesse tipo de... Era tolerado. Ciências sociais e filosofia era um nicho. Aí nós já estamos na segunda metade dos anos 1970. O movimento estudantil renasce em São Paulo, acho que aqui no Rio também, com a morte do Herzog, em 75. E havia uma tolerância. Nós nos beneficiamos muito da Revolução Portuguesa, porque os livros do marxismo começaram a ser editados em Portugal,
os livros que eram banidos no Brasil, e a gente contrabandeava as edições portuguesas recém-lançadas. Até hoje eu tenho na minha biblioteca vários volumes que são edições portuguesas dos clássicos do marxismo. Agora, para pensar. Você é um jovem, numa ditadura, você entra na faculdade e descobre que tem um autor banido, e você vai na biblioteca e só tem algumas obras dele, porque outras são proibidas. O que pode fascinar mais? Não, é fascinante, realmente. É inescapável, você vai correndo querer saber. E tinha uma dimensão social, assim, a turma, as pessoas com quem se convivia, tinha um senso religioso messiânico nesse... Total. Utópico, né, nesse sentido. Utópico e totalmente irrealista em relação às possibilidades de materialização dos nossos anseios revolucionários. A gente imaginava que a Revolução Mundial estava prestes a acontecer, era uma questão de meses ou de anos. A Revolução estava sempre virando a esquina, prestes a... E isso a ditadura alimentava, curiosamente, porque tinha tanta falta de informação, o ambiente informacional era tão rarefeito, que esses delírios começavam a não ser tão... ameaçadores e tão improváveis. Você começa a acreditar. Sabe uma super descoberta que eu fiz, que foi também uma coisa que me marcou muito? Um dia, isso já quando eu estava me desencantando com o marxismo, eu me perguntei, mas por que o bolchevismo, que é a versão mais delirante e messiânica do marxismo, não aconteceu na França, na Inglaterra, na Alemanha, que eram países educados, cultos. Aconteceu no país mais atrasado da Europa, que era a Rússia czarista. Exatamente por isso, porque era rarefeita a informação, você tinha um Estado muito opressivo que alimentava uma visão delirante messiânica de salvação. E eu vi que nós, no Brasil, não éramos muito diferentes disso. Por isso que toda a minha geração foi empurrada para a versão mais extrema, bolchevique, do pensamento marxista. Os marxistas mais interessantes, do lado ocidental, eles não tinham o mesmo apelo para nós. É lógico que é muito atenuado, nós não estávamos na Rússia czarista, mas o apelo daquela mensagem leninista era muito forte. Quando você está num ambiente de informação, de censura e de opressão, que te faz perder o senso de realidade. A gente imaginava que os operários estavam prontos para entrar na revolução, até que a democracia começou a vir e a gente viu que eles não eram revolucionários como a gente sonharia que eles fossem, eles eram reformistas, estavam preocupados mais com o dinheirinho no fim do mês e tal. E te alimentava a economia para fazer essa crítica? Na economia, eu acho que é legal ter feito economia porque dá uma preocupação de rigor lógico que a gente muitas vezes perde nas humanas, né? De pensamento mais estruturado, mais calcado em evidência. Um problema desse marxismo praticado nas humanas é que ele é todo no plano conceitual, né? Não se preocupa muito em ter evidência empírica, em tentar modelar de alguma maneira, ver as implicações lógicas. É uma coisa muito calcada em pensamento desejoso, no fundo, né? E exegese, de extrair dos textos tudo o que você precisa, e não de pesquisar no mundo e nas evidências disponíveis, nas estatísticas, como é o mundo, né? Eu acho muito interessante a leitura que você está fazendo, essas condições de intelectualidade que tinha o Brasil para ser tão impactado assim como uma Rússia. Eu acho que os militares empurraram toda uma geração universitária para o marxismo. Quer dizer, toda uma geração. Um segmento muito relevante de uma geração mais politizada foi direcionada para o marxismo, paradoxalmente, pelos militares, pela ditadura militar. E você não ficou encantado assim por... Teve essa vertente no Brasil, tinha esses economistas de esquerda que tinham uma visão social assim muito ampla e tudo mais. Você não foi por essa... Você foi desencantando aí desse... Eu sempre me interessei mais pela questão filosófica, dos fundamentos hegelianos do marxismo. Agora, eu me lembro, para ilustrar um pouco o que eu estava falando sobre as deformações que uma ditadura militar provoca, não só na situação, mas na oposição a ela. Uhum.
Eu me lembro de economistas marxistas que, numa determinada ocasião, quando o Celso Furtado, que morava na França, veio ao Brasil fazer um seminário, o seminário era na Unicamp. Celso Furtado veio ao Brasil e foi encontrar, a Unicamp era o reduto em economia de marxismo, porque na USP a tecnocracia delfiniana, Delfim Neto mandava. Eu fui até Campinas assistir, porque o Celso Furtado chegou vindo da França e trouxe para o seminário os temas da conjuntura brasileira. Crise de balanço de pagamentos, inflação, crescimento econômico. Ao terminar, um desses marxistas, João Manuel Cardoso de Mello, ortodoxíssimo, falou: agradeço a presença do professor Celso Furtado, mas os temas que ele traz aqui são problemas da burguesia brasileira. Nós aqui queremos estudar a luta de classes, a revolução, o movimento operário. Você vê como essa gente, poucos anos depois, estava no governo. Estava no governo Sarney. Mas você vê como a oposição é deformada também por um período tão duro como foi a ditadura. E o pior é que eu concordava totalmente com João Manuel Cardoso de Mello. Falei: Celso Furtado vem aqui com os problemas da burguesia, ela criou, ela que resolva. A tua jornada de vida, assim, como é que você vai então construindo a tua caminhada, assim? Não, aí o que mudou minha vida foi poder ir para Cambridge. Contra todas as probabilidades, por um acidente incrível, eu fui parar lá para fazer o doutorado. Aí muita coisa acontece. Eu pude estudar como nunca, num ambiente muito propício. Mas foi um acidente porque você não quis, não era uma coisa que você estava planejando? Eu não fiz mestrado, eu achava que eu não tinha a menor chance. Deixa eu contar então, você está querendo realmente o episódico, né? Eu estava meio perdido, já não era marxista, estava formado, não tinha perspectiva profissional. Um irmão meu, muito atuante no mundo dos negócios, me sugeriu e me convidou praticamente para fazer um estágio na Nigéria, onde empresas brasileiras estavam fazendo projetos industriais. Era para passar um mês na Nigéria, em Kaduna, no norte da Nigéria. A Nigéria é muçulmana. Contra a opinião do meu pai, que achava aquilo o fim do mundo, eu fui. Maravilha, aprendi demais, conheci demais, adorei. Não tinha voo para voltar direto para São Paulo de Lagos. Eu tinha que ir para Londres. Como eu ia ter que passar um fim de semana em Londres antes de voltar para São Paulo, eu lembrei que eu tinha um ex-professor da FEA, USP, da economia, que estava passando um ano sabático em Cambridge. Eu falei: caramba, eu vou avisar o Roberto Macedo, esse professor, que eu vou estar um fim de semana aqui, quem sabe eu não vou lá visitá-lo. E ele me convidou para passar o fim de semana lá. Conversamos muito. Ele, muito generoso, falou: Edu, por que você não se candidata para vir fazer aqui o doutorado? Eu falei: mas Roberto, eu não tenho a menor condição. Eu não estou preparado, eu não fiz mestrado, eu não vou ser aceito, né? Ele falou: Edu, aproveita que eu estou aqui, eu posso conversar com os professores. Alguma chance você pode ser que tenha. Eu, por desencargo total de consciência, assim, só para não... Voltei com os papéis, preenchi os papéis e mandei. E eles me aceitaram. Olha que incrível. Tudo porque não tinha voo. Não, mas é incrível, né? Aí eu vi a encrenca que eu me meti, Newton, porque o nível de exigência em economia lá era de uma ordem muito além do que eu estava preparado. E eu cheguei lá, eu falei: nossa, eu me meti numa enrascada, eles não vão me aceitar, porque você não é aceito direto para o doutorado, tem um ano probatório. A hora que eu vi curso de econometria, de macroeconomia, eu falei: caramba, eu não estudei nada que eu deveria, eu não sei nada do que eu deveria. Vou me ferrar. Estava desesperado. Aí eu vi que tinha um outro caminho para o doutorado, que era você fazer um curso oficial no mestrado e apresentar o que eles chamam Substantial Piece of Work, que é um embrião do que seria o seu trabalho de tese no doutorado. Eu falei: é minha única chance. Eu fui conversar com o coordenador de curso e falei: olha, eu não tenho preparo para fazer os cursos técnicos, estatística, econometria, mas eu estudei algumas coisas e eu gostaria de poder
mostrar algum trabalho nesse outro caminho. Ele falou, não faça isso. O cara... Por quê? Porque a probabilidade de ser aceita É mínima. É mínima, é quase nenhuma. Mas eu falei para ele, eu não tenho outro caminho. Eu tenho certeza que se eu fizer os cursos oficiais, eu vou bombar. Eu não tenho condição. Isso foi um realismo grande da minha parte. Eu vou fazer essa aposta. Eu sei que eu estou ciente que a minha chance é mínima, mas eu vou tentar. Aí eu me fechei e passava 10, 12 horas por dia trabalhando num ensaio sobre os fundamentos filosóficos do marxismo. Do marxismo. Eu já não era marxista. E tinha no departamento, naquela época ainda, 2 ou 3 professores marxistas. Mas você acha que foi o velho segredo de ir para aquilo que você ama? É, a paixão. Eu fiz aquilo com uma paixão, com uma garra, com uma força. E realmente eu mostrei para esses professores que eu entendia de bases hegelianas do marxismo mais do que eles. Olha só. Porque eu tinha trabalhado. Eu não era um idiota completo. No fundo, era a única coisa que alguma coisa eu sabia. Mas era uma coisa que você teve um envolvimento enorme, passional, e estudou. Você tinha esse cabedal. Eu tinha o que mostrar. Tinha. E aí eu fiz um curso que dava para eu fazer, apresentei o meu trabalho, eles se reuniram lá no comitê e acharam que eu tinha vocação de pesquisador. E me deram a chance de ficar para o doutorado. Ah, que incrível. Foi muito bacana, muito bacana. Eu já não era marxista. Eu não acreditava. Até isso é bom, porque eu também já tinha um distanciamento para poder pensar, né? Se você está muito dentro daquilo, você não pensa direito. Eu já estava com um distanciamento que me permitiu um certo pensamento. E eles reconheceram que eu podia não ser apto do ponto de vista técnico, mas eu tinha uma vocação, uma propensão de pesquisador. Então, fui salvo assim, eu acho que a probabilidade disso ter dado certo, no sentido de eu conseguir ficar para o doutorado, era baixíssima, era mínima, mas passou, foi. Legal que você teve a ousadia de tentar esse caminho totalmente... Mas é uma aposta de cassino que você joga tudo num número. Mas quando você vai para alguma coisa que você tem domínio, aí você começa, não é uma coisa fantasiosa e você pode conquistar ali aquelas mentes. Se eu chegasse lá 4, 5 anos mais tarde, não ia ter marxista no departamento. Eles já iam estar aposentados. Com certeza. E tua volta para o Brasil, aí como é que você se encaixa? Não, aí eu acabei, em vez de ficar os 4 anos de doutorado, eu fiquei 7 anos lá, porque eu virei professor lá. Eu me candidatei para uma fellowship num college, St. John's. De novo, contra toda a probabilidade, eu entrei. E como fellow do St. John's, a professora de História do Pensamento Econômico, que era uma das marxistas, se aposentou e eu fui chamado para dar o curso no lugar dela. History of Economic Thought. Aí eu preparei um curso e dei durante 3 anos o curso do Departamento de Economia em Cambridge sobre História do Pensamento Econômico. O meu curso era Adam Smith, John Stuart Mill, Karl Marx e Alfred Marshall. Eu pegava 4 economistas filósofos e mostrava como o pensamento econômico dele estava relacionado com o projeto filosófico deles. O iluminista, o utilitarista, o marxista e o evolucionista. Esses economistas tinham uma base filosófica muito sólida e muito articulada com a teoria econômica. E é interessante, depois você aqui tem um envolvimento mais à frente lá com a Marina Silva, quando ela te chama para estar ali como um assessor econômico e tudo mais. Qual era a sua pegada, assim? Na verdade, fui eu que fui me oferecer para a Marina. Foi você que se ofereceu? Que me chamou. Eu vi que ela era candidata, eu admirava ela muito. Eu sempre tive uma questão com o meio ambiente e pensamento ecológico. E eu vi que ela estava precisando de alguém que acompanhasse mais o lado econômico e pudesse ajudá-la a estruturar uma proposta econômica, para não ficar apenas uma candidata de nicho. Então, uma pessoa que a conhecia, eu conversei com ela e falei, olha, se a Marina quiser um conselheiro para falar de juros, de câmbio, de inflação, eu estou totalmente à disposição. Aí nós marcamos um encontro, deu uma liga, a gente conversou muito bem,
E eu passei a aconselhá-la em relação a temas econômicos nos quais ela tinha vertigem. No início, são temas muito escorregadios e que, para uma pessoa séria como ela, não sai falando assim, ela quer sentir firmeza, né, nas coisas. Aí nós fizemos 3 campanhas, 2010, 2014 e 2018. A Marina tem um lado, é muito interessante, é uma pensadora incrível, a Marina. Sim, né? Estudou Freud. Freud tem um lado filosófico na Sim. Marina, assim, muito forte, assim. E qual era a pegada que você estava sugerindo para ela em termos de Brasil, assim? Era a rede de sustentabilidade, né? Eu acho que, sintetizando muito, a gente acho que está muito alinhado em relação à visão de que o futuro do Brasil depende fundamentalmente de 2 coisas: educação, fundamental, e meio ambiente. As duas questões realmente estratégicas para o futuro do Brasil são capital humano e valorização do nosso patrimônio ambiental. E o resto é coadjuvante. Você já tinha escrito O Valor do Amanhã? Já. Já tinha? Já. O Valor do Amanhã é 2005, a campanha... Que tinha essa pegada... 2010, O Valor do Amanhã. Das trocas no tempo e tal. Mas eu acho que a síntese assim, de convergência, olhando de maneira bem estratégica, é educação e meio ambiente. É isso. Na tua volta aqui, como é que você começa a escrever a partir de quando? Assim? Então, eu publiquei um livro baseado na minha tese de doutorado, que eu escrevi em inglês e saiu pela Cambridge University Press, chamado Beliefs in Action: Economic Philosophy and Social Change. O tema é o papel das ideias dos filósofos e economistas no processo de mudança social. E eu defendi uma tese muito ousada de que é mínimo. Embora os filósofos e economistas gostem de se imaginar os demiurgos, os gurus dos homens práticos, aqueles a quem os homens práticos, sem conhecimento às vezes, no fundo, obedecem, na verdade eles são muito mais usados do que usam, porque nenhum autor controla a interpretação e o uso das suas ideias. Metade do meu livro é sobre mal-entendidos, como as ideias escapam ao controle daqueles que as formularam. Pensa Robespierre lendo Rousseau, Lenin lendo Hegel, Stalin lendo Marx, Thatcher lendo Adam Smith, Hitler lendo Nietzsche. Sim. Quem está usando quem? É. Quem está usando quem? Não é o filósofo que está governando secretamente o pensamento do líder. É o líder que está abusando do pensamento daqueles autores para dar um verniz e uma legitimidade absolutamente espúria, filosófica, à sua paixão de poder, à sua vontade de poder. Então, é o Beliefs in Action que puxa o tapete dessa crença, que é muito... Eu colecionei muitas afirmações de filósofos e economistas dizendo, olha, como as ideias são importantes e governam o mundo. Eu virei de ponta cabeça. As ideias são cera na mão. Quando você vai escrever auto-engano, tem uma relação com isso. Direto. Essa capacidade das ideias nos enrolarem. Exatamente. E não é feito de caso pensado. Não é uma coisa deliberada, calculada, é espontânea. É espontânea. A força do mal entendimento, o misunderstanding, na história das ideias, é uma coisa que ainda não foi devidamente... É porque comunicação é muito difícil, né? O que o outro escuta... Né? Ainda mais no plano tão rarefeito das abstrações, das ideias muito filosóficas e sofisticadas. Né? Alguns poucos pensadores compartilham esse ceticismo em relação ao poder das ideias. Surpreendentemente, os iluministas escoceses Adam Smith e David Hume nunca tiveram qualquer expectativa de que as ideias governassem o mundo. Adam Smith nunca se imaginou o inventor do mercado. Ele é o gramático do mercado, ele descreve alguma coisa que a humanidade descobriu, independentemente de qualquer economista, que é
as trocas e as regras que vão, como a gramática da linguagem comum, se constituindo no mundo das trocas. Quando o primeiro-ministro inglês da época, William Pitt the Younger, chamou Adam Smith para um jantar e explicou para o Adam Smith como ia aplicar a riqueza das nações na política econômica do Império Inglês, o Adam Smith, depois que o ministro saiu, comentou com o amigo: mas que homem interessante esse Pitt. Ele me fez entender as minhas próprias ideias melhor do que eu entendia antes. É um pouco a função de ensinar. Quando você ensina, é um dos momentos mais interessantes para você rever o que você pensa. Porque quando você está ensinando, você fica muito crítico do que você está falando. Oportunidade para você se esvaziar até das suas próprias ideias. E no contexto da sala de aula, o controle é maior. No contexto da vida pública, a coisa sai totalmente do controle. Totalmente. O David Hume e Adam Smith eram muito céticos em relação a o que os filósofos podiam, de fato, interferir e influenciar os homens públicos. Eles tinham uma visão muito mais, eu acho, sóbria do papel das paixões, no sentido etimológico, não no sentido do arrebatamento. A dimensão não racional do psiquismo, eles tinham uma visão muito rica e muito profunda dessa dimensão de não racionalidade, no pensamento, inclusive, não só na ação. A minha tese é sobre isso. A primeira parte é o papel das paixões na formação de crenças, e a segunda parte é sobre o mau entendimento na história das ideias. Muito interessante. Fast forward aqui para a gente chegar, porque eu quero falar um pouquinho sobre esse momento aí que você está lançando um livro. E é interessante, né? Porque as ideias, elas de alguma maneira são uma expectativa nossa, assim, de sobrevida de nós mesmos, né? Porque é um pedaço de nós que pode ser transplantado e ser imortal. O resto nosso não é imortal, é totalmente mortal. E você, há 3 anos atrás, 3 anos e pouco, virou um imortal, né, de entrar para uma academia que é muito prestigiosa e que é muito interessante, porque tem a questão de ser eleito. Eu acho que essa é talvez uma das coisas nas ideias e na capacidade que as ideias têm também de nos iludir, né? Mas a força que tem uma eleição. Imagina o que é para um político, né? Você deter ali o mandato por escolha pública, deve ser uma coisa muito, muito forte, né? Porque como foi para você essa experiência de ter sido eleito? Não, primeiro, vamos esclarecer essa questão da imortalidade acadêmica. Me intrigou sempre essa questão do imortal. Se você for olhar o que o Joaquim Nabuco, o Machado de Assis escolheram como lema da academia, é ad immortalitatem, é rumo à imortalidade. É um desideratum, não é um datum. Seria cabotino se autodeclarar? Não, como é que o Machado de Assis, sendo cético, amargo como ele é ad immortalitatem? E aí perguntaram para o Olavo Bilac: mas por que vocês da academia são imortais? E ele deu a melhor resposta que eu conheço: só pode ser porque nós não temos onde cair mortos. Eu acho que a melhor resposta é... Não, mas eu acho que o imortal, ele vem muito mais do popular. É do popular que é cabotino, né? É cabotino. Imagina, se autodeclara... É uma aspiração. Mas você sabe que tem uma coisa curiosa, que eu sempre, pelo menos acho que também do universo das ideias, eu sempre juntei a ideia da imortalidade dos acadêmicos com a mortalidade dos acadêmicos. Porque como é vitalício, tem uma dimensão ali, poucas coisas na vida são vitalícias. Nem vínculos são vitalícios. Nem a própria vida. Nem a própria vida. Talvez a própria vida seja vitalícia. Mas é curioso quando você entra num lugar em que aquela cadeira
só vai ser esvaziada com o seu desaparecimento. Dá um sentido de continuidade bacana. Isso é legal. Eu acho que tem esse elemento, talvez, que folcloricamente trouxe. Mas eu acho que tem ali uma coisa muito interessante, tem a ver com isso que você trabalha desde sempre, né? Que você foi, eu acho assim que você é um pensador, assim, tanto na tua obra, né? Eu acho que vem muito isso, vem tanto você se encaixa nesses economistas que fazem leituras quase que psicológicas, sociológicas, né, do mundo, né, e que são muito interessantes, porque é um ramo da filosofia mesmo. E, por outro lado, você tem assim, uma qualidade também de um aprofundamento, como você diz, você é um exegeta, né, então assim, você gosta de pegar um tema e ir lá, né, de destrinchar aquele tema de todos os lados. Isso é uma coisa muito curiosa, você deve ter a mesma experiência. Tem assuntos, Newton, que ficam no nosso radar. A gente não sabe muito bem por quê, mas estão lá. Tudo o que acontece no mundo que você considera relevante, eu adquiri a disciplina de anotar. Eu estou lendo um texto, ele resvala ou entra num tema que está no meu radar. Eu vou lá e anoto. Eu tenho cadernos bem organizados em que o Imortalidades é resultado de 40 anos de anotações sobre o anseio humano de perenidade. Eu vi. É um livro que você percebe que não é um livro que você senta para escrever. Ele ali tem um universo de tempo. Tem várias entradas ali que são não só temáticas, como você faz no livro, mas são temporais. Ali quase que você consegue ver assim, momentos da sua própria vida onde você escreveu aquilo. Além desse trabalho de 40 anos de anotações, é lógico que é intermitente, né? Mas o tempo todo com esse radarzinho ali. Estou lendo um autor aqui, vejo um poema no Museu de Antropologia no México, falando isso aqui, eu tenho que anotar. Poema Náhuatl sobre perenidade. Anota. Agora, trabalhando no livro, já que nós estamos num registro biográfico aqui, eu não posso deixar de dizer da semente que o meu pai plantou quando eu era criança no tema do livro, Imortalidades, para o tema do livro. Meu pai, como eu já disse, era um cara rígido, austero, disciplinador. E uma das regras da minha infância é que na hora de dormir, o quarto ficava escuro, não permitia acender o abajur e não permitia sequer acender a luz do corredor para que eu visse a luz debaixo da fresta, da porta. O quarto ficava absolutamente escuro e eu tinha que aguentar. Eu tinha pânico de escuro. Como muitas crianças. Você dormia sozinho? Sozinho, dormia sozinho. Caramba. Não tinha ninguém para falar. Então, eu ficava num quarto absolutamente escuro, sem um pingo de luz, zero. E eu entrava em pânico. E eu ficava pensando, será que eu já morri? Não sei. Será que a morte é isso? E se eu tiver ficado cego agora? Eu não vou saber. E aquelas ideias ficavam na minha cabeça, até eu adormecer, mas era uma experiência muito forte de angústia, de morte, uma pulsão de morte, num quarto escuro. E aí foi plantada a primeira semente dessa questão. O que é deixar de existir? E como é que nós podemos elaborar e assimilar e aceitar a não existência depois de existir? Então, sem perceber, o meu pai me forçou a começar a filosofar. Não tinha o caderninho, não dava para escrever nada no caderno. Mas isso é parte muito forte da minha primeira autoconsciência aguda. É um momento de autoconsciência muito aguçado. E se eu já morri, não sei. Eu tinha essa dúvida, realmente. A mortalidade, a questão da finitude, assim, ela impacta, tem algumas carreiras que são muito religiosos, médicos, filósofos. Sim. Lidam com essa pergunta desse escuro, né? Esse escuro, de alguma forma, ele existe na história. E por que a associação da morte com a escuridão? As experiências de quase morte, que eu trabalho no livro, não são de apagão, são de clarão, de uma iluminação além de qualquer concepção normal de um ser vivo, de plenitude, de transporte para uma dimensão
luminosa do ser. Eu li o livro, achei muito interessante, tem pensamentos assim, maravilhosos, é quase que realmente um mosaico, né, de entradas nessa questão da morte, que realmente, você mesmo usa essa expressão, que é uma coisa como o sol, que você não pode olhar de frente, né? Então a gente vai olhando por esses vários, né, que o livro é bem isso, né? São dimensões desse desejo de perenidade, olhados por ângulos específicos, mas todos eles, o tempo todo você está olhando a mesma coisa de vários ângulos, Mas são 4 ângulos fundamentais. Como é que se manifesta o anseio de perenidade? Prolongar a vida, viver para sempre, esperanças supraterrenas, outra vida após a morte, uma vida futura, expectativas terrenas, o que você estava falando, ideias, legados, viver na memória das gerações futuras e o presente absoluto, momentos eternos, eternidades de segundos. Eu acho que essas 4 formas de imortalidade exaurem o campo de possibilidades da perenidade humana. Se alguém descobrir uma quinta, me avisa, porque eu mudo meu livro. Não é que exista uma quinta, é que eu acho que você faz um mapeamento correto, sistêmico, assim, fecha, mas da morte privada. Eu acho que tem muito isso quando eu estava lendo o livro. Eu percebo isso. Eu acho que uma das coisas que o livro me causou é perceber o impacto que tem essa privatização da existência. Mas a consciência é pessoal, Newton. A primeira pessoa, ela tem uma força no ser humano, na consciência humana, inextinguível e quase total. É muito. É lógico que a gente sobrevive nos filhos, na nossa tradição, mas a experiência da mortalidade ela é muito fortemente calcada na experiência da primeira pessoa, da consciência pessoal. Mas eu acho que a própria consciência é uma história de separação, de alienação de uma natureza, como esses mitos originais têm. Mas tem essa alienação também do coletivo, né? Então eu acho que eu concordo com você. Eu acho que a angústia, eu lido com morte o tempo todo, e as pessoas ficam nesse lugar escuro, nesse quarto escuro, que é ter uma notícia ruim, ter a expectativa. Então, isso é muito real. E a sensação de que essa consciência que me dá sujeito, a morte não tem um espaço para esse sujeito. Então, a ausência desse espaço é inaceitável, essa consciência. A gente busca desesperadamente manter esse espaço. O sentimento de ser quem se é. Essa chama da consciência pessoal. Mas eu acho que o mundo caminhou para um lugar onde essa angústia se aprofundou. Porque não é que ela não existia, mas eu acho que a sensação de coletivo, eu acho que a gente faz um investimento muito grande nessa percepção desse sujeito pessoal. Eu tenho uma outra hipótese sobre por que essa consciência se aguçou e essa angústia se aguçou. O esgarçamento das esperanças supraterrenas. Era um alento, era uma expectativa muito arraigada de que a vida é passagem, de que isso aqui é transitório, há uma outra forma de existência após a morte, que virá inevitavelmente, ela guardará algum tipo de relação com a forma de vida que eu tive na Terra durante a minha passagem terrena. Depois quando se esgarça isso no iluminismo, vem um grande deslocamento de aposta nas expectativas terrenas. Se o palco da redenção não é o outro mundo, o palco da redenção é este mundo, é a história, é o coletivo, Sim. É o aquém redimido. Você perde a fé no além e conquista a fé num aquém redimido. Nós estamos vivendo o esgarçamento da fé no aquém redimido. E um investimento muito grande no quarto elemento, você fala, na tentativa de fazer o presente. Eu diria nas duas pontas, o prolongar a vida. Sim, prolongar a vida e o presente absoluto. Você descreveu exatamente o movimento que eu tentei descrever. As formas de perenidade que dependem de posteridade estão refluindo. E as formas de perenidade que são viver para sempre e o presente absoluto estão ascendendo.
São forças Você não acha ascendentes. que tem uma coisa do privado, da individualidade? Porque se você vê que esses dois elementos eles estão recendendo, os outros são a única coisa. Quando você é um indivíduo que reside em si mesmo, né, você só tem esses dois elementos que você descreveu. Prolongar a vida, fazer esse corpo viver 150 anos ou mais, ou eu viver os meus desejos, viver o meu presente, estar essa coisa, êxtase, e momentos de... o presente, viver o presente, essa coisa toda que hoje domina mas elas são escolhas muito desesperadas, porque o ser humano, sabendo que ele é mortal, tendo essa informação, e sabendo que ele é um indivíduo, essa solidão que a gente resgatou por ter esgarçado esses vínculos também, os vínculos com ancestralidade, os vínculos, os filhos, o que significa filhos hoje? O quanto você depende, você acredita, assim como você não acredita no supraterreno, o quanto você acredita que os filhos são realmente uma continuidade sua. Eu acho que essa crença caiu muito. Caiu. No fundo nós estamos escrevendo mais ou menos a mesma coisa, mas você pega um herói grego que morre jovem na guerra. Ele morre feliz por ter alcançado uma glória imortal e uma condição muito privilegiada em outra dimensão da existência. É individual. Isso é individual. Embora ele tenha morrido pelo coletivo, mas ele tem um simbólico. Ele tem uma salvação, ele tem uma expectativa de salvação individual. Ele tem, sempre é individual, porque até nós somos indivíduos, mesmo um animal é um indivíduo. Isso a gente não tem como fugir. Mas ele tem, um pouco o que a gente tem desses espaços fundamentalistas, que são bolsões de resistência à modernidade e tudo mais, onde parte do grande, digamos assim, da recompensa por essas filosofias é essa imortalidade. É um paraíso do qual aquele indivíduo se beneficiará. Eu não sei se ele é tanto no aspecto desse supraterreno, ou se ele é mesmo ainda nessa tentativa de preservar coletivos, onde as ideias coletivas, como utopias, como auto-enganos, sempre tá por trás das ideias, né? Mas oferece para as pessoas uma sensação de posteridade, pertencimento a algo maior. A algo maior, que a gente não tem. Então a gente tem que se virar com a ciência e a longevidade, ou esse lugar espetacular de viver a vida intensamente. Com a ajuda de algum psicoativo, né? Melhor. I did it my way, essas coisas todas, né? E claro, esses químicos todos são uma... A experiência da arte, eu acho que nos proporcionam um transporte a uma dimensão que não é acessível na vida cotidiana, prosaica, empírica, né? Para mim. Eu li muito, assim, nas coisas que você traz, eu li uma coisa que para mim sempre foi muito interessante, que vem da tradição judaica, tem essa coisa de que a morte não existe. É a morte que não existe, né? O escuro, a fantasia de desespero, de escuro, de não estar, não enxergar, né, de perder as potências físicas, né, que são a nossa vida, da fantasia que nós temos em relação à morte, porque realmente a morte não existe, a morte é um conceito. Ela é antecipada na consciência, você sabe que houve um tempo em que você não existiu, mas você nunca experimentou a morte. Então, aí você volta para o Epicuro. Epicuro diz, enquanto eu sou, a morte não é, e quando eu não for, a morte não será. Como é que ele sabe? Ele não sabe. Não há evidência empírica e não há nada que nos garanta. Mas a morte é sempre uma antecipação, porque ele só está constatando que ele não estará. Então, assim, nós todos imaginamos o nosso funeral, a gente imagina esse momento... Em terceira pessoa. Você não consegue imaginar a sua morte em primeira pessoa. É impossível. Não, é impossível. É verdade, é impossível. Mas tem uma coisa que todos nós, em algum momento da nossa história, seja naquele quarto escuro, da tua biografia, mas que pertence à humanidade, todo mundo tem o seu lugar claustrofóbico, né, ali, e solitário. E imóvel, né? Você está na cama, deitado, imóvel, os sem plano B. Sem cheiro, sem luz, sem nada. Sem saída. Sem saída. Sem saída. É claustrofóbico.
Mas eu acho que todo mundo desenvolve isso e a gente cria, por antecipação, uma noção da morte. Porque eu acho que é bonito, como você coloca ali, que tem uma eternidade para trás, uma eternidade para frente, né? Mas a gente precisa tomar cuidado com o modo como a gente preenche esse vácuo do futuro, porque nós não sabemos rigorosamente nada. Nada, mas por isso que mas é por isso que ele não existe. Assim, ele é um conceito. Ninguém. Mas o impulso de preenchê-lo de alguma forma é quase irresistível. Irresistível, não. Não, isso é inegável. Passamos um tempo enorme. Outro dia eu li aqui, uma universidade dos Estados Unidos diz que a gente pensa em comida 613 vezes por dia. Fizeram um teste, quantas vezes você pensa em comida. Né? Mas eu imagino se fizessem isso em relação à morte, porque ela é totalmente presente sem nunca estar na primeira pessoa. Uma das coisas que me importa nesse trabalho é recuperar um pouco do sentimento do mistério, que eu acredito que a má religião entorpece e a má ciência silencia. Eu queria recuperar isso. A má ciência nos dá essa falsa certeza de que a morte é o nada, é a aniquilação total. Nós não sabemos. Nenhum cientista que se preze pode dizer alguma coisa desse tipo, ou qualquer coisa a respeito de algo sobre o que não há qualquer evidência, e não há raciocínio lógico dedutivo possível. E a má religião, muitas vezes, é um conto da carochinha, infantilizado, que reconforta pessoas muito também não questionadoras e que são crédulas, né? Eu queria combater nas duas frentes, a má religião e a má ciência, para restaurar um sentimento mais refinado e aguçado do mistério que nos cerca. Milton, a gente está no universo de 13,8 bilhões de anos. Existem mais de 100 bilhões de galáxias. E tudo hoje sob questionamento, porque esse novo telescópio está deixando os astrônomos totalmente confusos, até com essas datas. Bom, então, até isso a gente não sabe. Até isso. Não, rigorosamente, nós nem sabemos se o mundo externo existe. Né? Pode ser tudo uma fantasia criada, rigorosamente. Mas então a gente tem que ter um mínimo de humildade, porque a ignorância infinita desconcerta o saber finito. E vem essa má ciência, vem essa má religião e empobrecem a grandeza da experiência humana. Que é esse achei o livro super bacana, recomendo a todo mundo. E acho que ali tem uma dimensão muito interessante também das imortalidades ou da própria mortalidade com a economia. Porque é interessante que a gente faz uma gestão econômica da nossa finitude. Sim. Isso é um dos lugares que a gente tem que mais ser gestor desse tempo finito, porque ali tem... Eu proponho um experimento mental no livro que eu acho curioso e as pessoas reagem de maneira diferente. Imagine que ao nascer você ganha uma caixinha de fósforos com um número de palitos correspondente aos seus anos de vida. Cada ano que passa, tira-se um palito, risca e joga fora. Você nasceu com essa caixinha, ela está fechada, e eu pergunto a você, você abre a caixinha para ver quantos palitos restam, ou você prefere viver com a caixinha fechada sem saber? Se você for um homem econômico, você abre, porque ajuda a planejar, você pode calcular o uso dos recursos, você pode antecipar. Será que a gente quer saber? Tem duas hipóteses. Ou a caixinha está cheia de palito, ou ela só tem um palito. Mesmo que ela estiver cheia de palitos, abri-la é horroroso, porque a partir daí você está com o seu decreto de morte definido. Não é uma expectativa vaga de que em algum momento esse intervalo indefinido vai se afirmar. A vida fica uma coisa horrorosa. Diria o homem religioso aqui que é por isso que você não ganha essa caixinha. É mistério sempre, porque eu acho que é uma das coisas mais incríveis, né, dessa relação com a vida, é o fato de que sim, pode ser aos 90, mas pode ser aos 20, pode ser aos 10, amanhã, ou pode ser a qualquer momento. Então, isso engrandece e dá um alento, né? É alentador, é
essa ignorância é alentadora. Nem sempre saber mais é melhor. Eu adoraria fazer uma coleção das situações em que não saber é melhor. Sim. Essa é uma delas, para mim. Com certeza. Um homem estritamente calculista, racional, abre. Ele sabe que é inexorável, que é um intervalo finito, e ele quer saber a duração. Eu acho assim, eu sou totalmente fã tanto da tua escrita, como essa maneira com que você mergulha numa temática que dá para perceber que é uma temática passional que te ocupou, e como não ocupar nesse momento que a gente tem a mesma idade, como que a gente não ocupar esse lugar onde a gente se dá conta, né, dessa caixinha de fósforo que a gente não olha, mas sabe que ali tem os palitinhos, já não são tantos, né, não precisa ser, né, precisa ter ali aquela certeza, mas eu acho que é um trabalho maravilhoso ali que você está entregando junto ao outro. Obrigado por essa conversa, Newton. A gente já tem um diálogo em andamento em vários capítulos, né? Eu espero que ele continue por muito tempo. Se Deus quiser. Esse trabalho, assim, ele tem ali uma coisa enciclopédica de ideias. Eu ali encontrei muitas ideias que vêm de áreas teológicas, de coisas mitológicas ali. Ficou um compêndio muito interessante ali dos teus 40 anos de trabalho ali, mas tem várias visões ali filosóficas do mundo ali expressas. Uma curiosidade, no livrinho você tinha só uma ideia, que depois você sentou agora e produziu como pequenos ensaios. Esses ensaios são de agora. Então, eu tenho cadernos de anotações de 40 anos. Que já estavam prontos, o texto que está ali? Não, os cadernos têm embriões, têm rascunhos, têm leituras, têm referências. Tem uma hora que eu pego os cadernos, faço um retrieval de tudo que eu encontro lá sobre os temas tratados, e com base nesse arrastão, vamos chamar assim, eu tenho uma massa crítica de rascunhos, embriões, pensamentos, que aí eu passo a redigir, com um cuidado literário que nos cadernos eu não tenho. Então, né? Então aí são 3 anos. O trabalho... E aí que dá para perceber uma unidade entre eles. Porque tem ali uma unidade. Você sente que aquilo não está distanciado em tempo, aquilo tem um período... Tem um período, são 3 anos de refinamento, de apuração, algumas coisas eu tive que pesquisar depois, especialmente no campo mais científico, né? Não estava nos cadernos, eu fui olhar depois, mas o cuidado, digamos, composicional, é um trabalho, nesse caso, de mais ou menos 3 anos. 3 anos de dedicação, assim, diária. Aí é um projeto definido. Não é remar de costas para o objetivo. É remar de frente para o objetivo. Excelente. A gente pede para deixar aqui uma mensagem, assim, um pouco assim dessa biográfica mesmo. Você me impressionou aí essa falta de voo para o Brasil que te leva para a Inglaterra, e é uma encruzilhada de vida, assim, que me impressiona também o fato de você ali ter pouca chance você vê que não tem chance de seguir aquele curso que estava em nível diferente do que você estava, e você apostar naquilo que você gostava e que tinha um envolvimento tão grande assim. O que você diria para quem está nesse lugar parecido com o seu? Foi para a Nigéria, sabe? O pai achou aquilo horrível, né? Tá voltando, não sabe para onde está voltando, vai ter que passar. O que você diria para esse sujeito que está ali? Eu vou resumir em 2 fórmulas, Newton. Nada grandioso sem paixão. Mas não faça da paixão um critério de verdade. Não é porque você deseja que algo seja verdadeiro que isso se torna verdadeiro. Não faça do seu desejo um critério de verdade. Submeta aquilo que você produz a uma visão crítica, exigente e externa. Aquilo que você produz é fruto da paixão, mas não torne essa paixão o critério de qualidade. Ela requer um outro movimento analítico, criterioso, exigente. Esses 2 movimentos, eles se tensionam todo o tempo. Fazer aquilo que nos
apaixona, mas não perder o pé da realidade por estar apaixonado. E essa é uma síntese da filosofia e da economia. Exatamente. Super obrigado, Eduardo. Maravilhoso. Obrigado mesmo. Obrigado eu.